porque se... Pronto. Ah, ok. Perfeito. Obrigada, Cecília. Entendi. Eu vou colocar aqui. Então, como eu disse, bem-vindo a todos vocês. Espero que vocês tenham feito o exercício dessa semana passada, que era observar propriamente, observar os indivíduos em torno, em volta de vocês, para analisar sobre o karma propulsor e o karma complementar, né? Mas isso aí, cada um de vocês tem a consciência e não vai dar para a gente bater um bate-papo aqui para saber como é que foi, mas talvez a gente faça isso numa eventual quinta aula. Um bate-papo, a quinta aula seria um bate-papo informal sobre as dúvidas que vocês é, ainda permanecem com elas sobre o karma, e também agora tem mais as 10 ações prejudiciais. Antes de começar no nosso tema, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês sobre a respeito de algumas perguntas que me fizeram. Então, eu gostaria de clarear alguma coisa para vocês. Uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção é sobre os materiais ou sobre os livros, sobre as traduções que falam sobre em relação ao karma, e não só, mas em relação à mente, à vaziedade e à entidade intrínseca ou self, que esses são tópicos dentro do budismo extremamente sutil e muito importante, que formam a base de todo o caminho para a iluminação. Porém, embora não tenham os mesmos nomes, e são explicados, porém, entre as várias escolas budistas tibetanas e as seitas budistas também, as doutrinas hinduístas, quer dizer, eles são, embora tenham o mesmo nome, eles são explicados de maneira diferente. Por exemplo, às vezes você lê, no budismo isso é explicado assim, assim e assim. Então, a pessoa generaliza o budismo, pensando que em todo o budismo diz a mesma coisa. Vocês precisam entender que dentro do budismo tem a parte, as 5 escolas principais, Gelupa, Nigmapa, Sakya, Kagyupa e Bom. Tem outras subescolas também, e tem as escolas que eles seguem mais a linhagem sânscrita, ou seria Mahayana, mas o Dalai Lama ele prefere que a gente usa Mahayana como linhagem sânscrita, e Hinayana, linhagem que segue a tradição Pali, justo para evitar essa coisa. Mahayana é veículo maior e veículo menor. Para evitar essa coisa maior e menor, ele prefere que a gente use tradição que segue o sânscrito, que era por Mahayana, e a tradição que segue a tradição Pali, que é referida aos Hinayanas. Então, e dentro dos Hinayanas, também, ou Theravadas, tem várias vertentes, tem várias subescolas, ainda mais do que o budismo Mahayana ou da tradição sânscrita. E ainda por cima, além desses, tem as vertentes hindu, né, que tem várias vertentes hindu, tem aquelas que seguem os Vedas e tem outras vertentes também. Então, por exemplo, mas é crucial você saber que, do ponto de vista, desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de você, quando você lê um artigo ou um livro, é importante você saber de qual ponto de vista aquele artigo está falando.
Se é um budista, eles falam budista, mas o budista tem um budista Theravada, tem um budista Nayana, tem um budista de Nichiren, tem um budista do Nichiren que segue o Sutra do Lótus. Então, tem os vários mestres e tem o budismo tibetano, que segue a tradição sânscrita, que é baseado em todos, a maioria dos mestres são da tradição de Nalanda. Então, é muito importante, desse ponto de vista, a gente, por exemplo, no budismo Theravada, eles podem dizer que a liberação é uma coisa, a liberação é o nirvana, ou e no budismo a liberação é o nirvana, mas não é a iluminação. Para os Theravada, muitos deles pensam que o nirvana já é a iluminação. Então, eu recentemente eu tive um diálogo com um erudito que ele se diz muito esperto na tradição Theravada, e eu acho que é Theravada, e parece que está estudando um pouco do Mahayana. Então, eu perguntei, aí eu falando certas coisas, aí eu falei sobre que no budismo Mahayana, a iluminação é composta da liberação e da bodhisattva. Aí ele falou assim, mas de que ponto de vista você está falando? Né? Então, quer dizer, então, a gente precisa muito saber de que ponto de vista o artigo, ou o livro, ou a tradução está falando. Tá legal? Para não generalizar o budismo. Ah, mas naquele livro sobre o budismo eu li isso e isso. Mas de que ponto de vista? Tá? É como a Márcia me fez também uma pergunta sobre a mente, que eu vou falar um pouco mais abaixo, que era sobre isso também que eu quero falar. Por exemplo, sobre os chakras. Alguém uma vez me perguntou sobre os chakras. Dentro do budismo tibetano, ou do budismo Mahayana, a gente fala principalmente de 5 chakras. Já no hinduísmo, ou de outras tradições, eles falam de 6 chakras, de 7 chakras, de até 8 chakras eles falam. Então, quer dizer, há uns 20 anos atrás, eu li um livro sobre os chakras em português. Eu era super feliz quando eu encontrei esse livro traduzido em português. Eu falo de 20 anos atrás, que não tinha muita coisa como tem hoje. E a autora, ela fazia uma misturada dos chakras no sistema hinduísmo e budismo. O livro era muito confuso, que até eu fiquei meio confusa do que ela está falando. Só que, como antes do budismo, eu fiz um pouco de yoga, quando eu estava aqui no Brasil ainda. Então, ali falava mais ou menos, explicava um pouco mais ou menos sobre os chakras, né? E no budismo a gente estuda de outra maneira. Então, quer dizer, se vocês quiserem, eu não sou contra. O Dalai Lama sempre disse, por isso que nasceu esse movimento, não é próprio movimento, mas é nenhuma tradição, mas vamos chamar de movimento, Rigme. Rigme significa não sectário. Esse movimento surgiu em um certo período no Tibete, onde tinha muito derramamento de sangue entre as tradições budistas, entendeu? Entre os lamas, tinha muita matança. O budismo no Tibete não foi uma coisa muito tranquila, hein? Não façam essas fantasias, não. Entendeu? Então, foi nesse meio tumultuado de briga de poder, de derramamento de sangue por poder, que surgiu poucos mestres, Jigme Khyentse Ampo, da tradição Nyingma, e Choquilodro, e que eles foram os principais predecessores, como é que a gente fala? Predecessor, acho, eles que começaram esse movimento do Rigme, não sectarismo, mas o movimento do Rigme, ou não sectarismo, Rig significa parte, me, ou parte, ou lado, ou esse Rig não é o mesmo do Rigpa, tem a mesma pronúncia, mas não falta uma letra que não é escrito igual, mas a pronúncia é igual. Esse Rig que eu estou falando significa parte, lado,
Me significa não, não lado, não parte. Então, é equânime. Mas isso era entre o budismo entre as escolas filosóficas. Mas o objetivo do Rimé não é uma tradição, não é uma tradição Rimé. Isso quem me disse foi Zonsa Khyentse Rinpoche. Ele falou que não é Zonsa Khyentse Rinpoche, é um mestre que segue, é um mestre Rimé, assim como meu mestre Kanto Rinpoche, e ele, Zonsa Khyentse Rinpoche disse que Rimé não é um movimento, não é uma seita, não é um sistema filosófico, mas eles tinham o objetivo de todos os mestres, todos os lamas de todas as escolas estudarem todos os conteúdos de todas as outras escolas, mas continuar seguindo a própria a tradição. Mas, por exemplo, se uma pessoa que não é da Kagyupa fosse um mestre Nyingmapa e perguntasse isso sobre a escola Kagyupa, aquele mestre Nyingmapa, ele sabia daquele conteúdo daquela escola Kagyupa, entendeu? Esse foi o motivo que surgiu o Rimé. Não foi para parar com essa briga de poder. Então, quando o Dalai Lama mesmo fala, quem segue o Dalai Lama, ele mesmo fala, esse livro, vamos supor, Vasubandhu diz assim, a escola Saltântrica diz assim, a escola Chitamatra diz isso, eu não concordo, ou alguma coisa assim. Vocês podem falar de outra escola, mas não misturar. Então, quer dizer, ou se fala do ponto de vista Nyingmapa diz assim, do ponto de vista Gelupa diz assim, entendeu? Justo isso para não evitar uma bagunça, uma salada na filosofia. Então, é muito importante, é crucial vocês saberem de que ponto de vista está sendo escrito ou traduzido o material que você está lendo, tá? Por exemplo, um outro exemplo. Agora eu vou falar Rigpa. Rig é a mesma pronúncia, escrito diferente. Por exemplo, no tibetano tem uma outra palavra que chama Rigpa. Rigpa, na tradição, em geral, significa referido à cognição, inteligência cognitiva e assim por diante. Mas na tradição Gelupa, o Rigpa é usado como cognição ou mente ou inteligência cognitiva, desse ponto de vista. Já na tradição Nyingmapa, quando fala de Rigpa, Rigpa é referida à natureza prístina de cada indivíduo. Então, precisa muito saber em que contexto você está lendo as mesmas palavras, tá? Por exemplo, essa semana eu estava lendo uma matéria sobre o karma, de um mestre indiano, aparentemente de uma escola Theravada. Nesse material, ele dizia que não há estágio intermediário ou bardo. Ele diz que quando o indivíduo morre, a consciência renascerá diretamente em um dos 6 reinos, ou como animal, ou como Deus, ou como humano, e assim por diante, dependendo do karma acumulado. Então, já na tradição, agora se eu falo assim, eu leio esse artigo está escrito, ensinamento, o nome desse artigo é intitulado Ensinamento de Karma no Budismo, entendeu? Karma no Budismo. Então, quer dizer, você generaliza o budismo. Por exemplo, no Mahayana, na tradição tibetana do sânscrito, ou nesses textos, nós dizemos que quando o indivíduo deixa o corpo, ele, depois de nos 3 primeiros dias, é como ele está com um pouco de amnésia. Ele não sabe aonde, o que ele está fazendo, aonde que ele está. Depois dos três primeiros dias, ele praticamente ele se depara no bardo. Não? Então, ele fica perambulando aí até de 3 a 49 dias, até ser atraído por uma condição de renascimento, onde propicia o próximo karma dele a ser maturado, seja o karma propulsor, seja o karma complementar. Tá?
As únicas condições em que o indivíduo, assim que morre, vai diretamente, nesse caso aí, eles falam que vai diretamente para os infernos, é quando ele comete um dos 5 crimes hediondos, que seja, que a gente viu é matar o pai, aí nesse caso realmente não é só fazer mal, é matar o pai ou a mãe, ou tirar o sangue de um arahat, é, ou tirar o sangue de um bodhisattva, de um Buda, e é, disseminar discórdia em um sangha. Tá? Então, esses são, principalmente o matar o pai ou a mãe, esses 4 primeiros, eles dizem que são tão pesados que quando o indivíduo, mesmo se ele se arrepende, mas quando imediatamente eles renascem nos infernos, pela quanto é pesado esse karma, tá? Esse, esse karma de matar o pai ou a mãe, esses 5 crimes hediondos. Nesse caso aí, é o único caso que diz que o crime, o indivíduo não passa pelo bardo, ele vai diretamente, cai diretamente lá, ele não passa pelo bardo. Então, por isso que a gente precisa de ver como esse artigo está dizendo que não tem bardo, onde as pessoas vai aqui e ali, a consciência vai aqui e ali, se imagina que está fazendo alguma coisa. São várias etapas do estado intermediário que ocorre com a consciência do indivíduo. Tá? Quem já leu aquela prece do Bardo, do o Terma, eu acho que eu mandei para vocês, não sei, do curso de Tara, ou fui durante a pandemia, eu mandei essa prece para alguns de vocês, sobre o Terton. Lá a gente pode ter uma ideia de tudo que acontece nos 49 dias do Bardo. Então, era isso que eu queria dizer, e ou, por exemplo, um outro fato que eu lembrei hoje de manhã, por exemplo, é, o que prega o hinduísmo, né? Por isso que na Índia a gente tem esse karma, que eles veem o karma como imutável, ou a imutabilidade do karma. Ou seja, se você nasce naquela condição, você não tem direito de melhorar. Você vai fazer aquilo pro resto da vida, e porque aquilo é o karma. Então, por isso que tem esses problemas de casta, né? Mas isso, para mim, eu acho que é um pouco de manipulação política, usando a filosofia de maneira distorcida para, é, para amedrontar as pessoas, para não dar direito à pessoa de progredir, do meu ponto de vista. É como acontece aqui no Brasil com algumas igrejas, né? E a pergunta da Márcia, não é a Márcia Rabelo, não, a outra Márcia Bonatelli, que ela perguntou particular, para mim era se, parece que era no yoga, eu não lembro bem qual que ela falou, que ela estuda alguma coisa, e que não tem possibilidade de, como é que se vê a mente? Parece que a mente não tem possibilidade de observar a própria mente, então como é que uma pessoa corrige a própria mente, né? É uma coisa mais ou menos assim. Depois, no último dia de aula, ela refaz essa pergunta. Então, do ponto de vista budismo, ela disse que ela também é psicanalista, né? Então, ela tem uma outra visão. Então, eu estou falando do ponto de vista budista Mahayana, é, a mente, estudar a mente e cognição, tem até a palavra lorig é traduzido, lo significa cérebro, ou a parte racional, rig significa cognição, inteligência cognitiva, essa coisa. Então, eu traduzo como mente e cognição. Então, a mente e cognição no budismo é muito vasta, é muito detalhada, é muito importante. Eu acho que
com todo o meu respeito por vocês que são psicanalistas, terapeutas ou que estudou psicologia, mas eu só li alguns livros de Jung, algumas coisinhas, assim, bem pouquinho. Eu estou falando assim, mais do ponto de vista budista. E do ponto de vista que meus amigos fazem terapia e conta para mim. Então, o que eles fazem durante a terapia. Eu também não sei, que eu nunca fiz terapia, e não sei o que acontece lá, cada terapeuta é um terapeuta, né? Mas é, daquilo que eu tenho experienciado dos cientistas que fazem esse encontro sobre a mente com o Dalai Lama e desses livros dos encontros, é que eu vejo que a mente, como é estudada na filosofia budista, é muito vasta, que é muito diferente da mente como é estudada na psicologia, né? Isso eu falo de ignorante. Então, só para dar uma, um- uma brevíssima aqui, um ponto que é mais importante aqui, por exemplo, no budismo fala de mente e consciência. A mente e a consciência do budismo não é realmente separada uma da outra, né? Mas não é igual uma da outra. Uma outra são diferentes, mas também não são separadas. Quer dizer, cada uma tem uma função. Por exemplo, é o encontro da mente, é o encontro da consciência com as faculdades sensoriais que fazem surgir os pensamentos e conduzem às ações mentais, que dão origem às sensações, aos sentimentos, às percepções e às formações mentais. Sua Santidade explica esses dois tipos que acontecem. Uma acontece pela percepção sensorial como sua condição imediatamente precedente, ou seja, a consciência é isso, a consciência acontece pela percepção sensorial como sua condição imediatamente precedente, ou seja, é, é, tem um encontro é, a, a visão, ou a faculdade da visão visual. A faculdade da visual tem um encontro com o objeto, aquele encontro do objeto com o objeto gera uma consciência. Essa sua consciência joga para a mente. Então, a mente, por sua vez, carece da percepção sensorial. Então, quer dizer, uma não funciona sem a outra. Quer dizer, mas nesse caso, quer dizer, no budismo, mente é definido como um fenômeno que é a mente, eu estou falando de mente, um fenômeno não físico, não é corpo, não é forma, não é matéria, não é substancial, porque, portanto, ela não tem forma nem cor, não? E devido às suas qualidades, e devido a essas suas qualidades, ela também não percebe, ela não reconhece, tá? E, assim, a mente é assim como um espelho. Então, um espelho, tudo que passa, ele reflete. Então, assim é a nossa mente. Tudo que passa sobre a mente reflete, mas ela não se apega, tá? Então, a mente é descrita como tendo suas qualidades principais como luminosa, clara, transparente e cognizante. Ela é ciente, ela não é dormente, tá? Então, a mente não percebe, ela não tem percepção. A mente em si, ela não percebe porque ela não tem percepção, ela não tem as faculdades sensoriais que geram a consciência, a consciência sensorial. Por sua vez, a consciência não tem a luminosidade, a consciência não reflete. Por isso, ela não julga, ela não discrimina. Quem discrimina e quem julga é a mente. Então, porém, a mente é o piloto. Sem a mente que comanda, a consciência não age. Tá? Então, essa é a relação entre mente e consciência no budismo. Elas não são iguais, não são inseparáveis, mas não são inseparáveis, elas são como se fosse uno, mas com funções diferentes. Uma depende da outra, tá? Então,
por isso que tem essa capacidade, por isso que nós temos essa capacidade de olhar a nossa própria mente, porque tem a consciência e tem a mente. E ainda por cima tem outros tipos de mente, né? Então, do ponto de vista budista, nós podemos corrigir a nossa mente, porque nós temos a consciência, que nós tomamos consciência do que é certo, o que é errado. Uma vez que nós nos apegamos às coisas, nós temos uma sensação e essa sensação joga para a mente. Então, essa mente, ela sabe se é boa ou não. Então, nesse saber se é boa ou não, nós temos a capacidade racional de saber, uma vez que nós eliminamos a ignorância, principalmente a ignorância do saber, nós temos capacidade de mudar a nossa própria mente, justo porque a mente não é um pedaço fixo, ela não é uma mônada sem parte, ela não é um todo, entendeu? E por isso que nós temos a condição, a possibilidade de observar os erros que cometemos, analisar e mudar. Porque é justo por causa da mente que ela julga e ela discrimina, ela sabe o que é certo e o que é errado, dependendo da consciência, tá? Isso era. E sobre a pergunta uma pergunta da Cecília, essa é alguma das perguntas que me enviaram, mas aí eu tenho certeza que vocês vão ter mais outras e que a gente pode fazer essa quinta aula informal, tá? A segunda a pergunta da Cecília era se o karma exaurido também é positivo. Pode exaurir o karma, se o karma é exaurido, positivo, pode exaurir. Embora não tenha muito exemplo, mas eu pensei, porque tudo que é a respeito de karma, ou ação, ou causa, karma a gente vai ter, vão ter que lembrar sempre. Karma significa, dentro da palavra karma, está implícito ação e reação, semente e resultado, causa e resultado, semente e fruto. Qualquer coisa que vocês escolham de usar, tá? Então, é implícito essa ação na palavra karma. Então, tudo que, se eu, por exemplo, eu tenho uma causa positiva, eu tenho também causa negativa. Se eu faço ação positiva, eu faço ação negativa. Então, eu vou ter um resultado positivo, um resultado negativo. Um exemplo de a gente sobre o karma exaurido, a gente tinha falado sobre uma pessoa que ela nasce bela, toda excelente, bonita, de repente sofre um acidente e aí o karma positivo dela de nascer naquela forma bonita e perfeita, quando ela sofre um acidente, ela fica toda deformada, parapilética, não lembro, então, quer dizer, a respeito da forma, ela terminou o karma, aquele período que ela tinha de possuir aquele karma positivo, de ter uma bela forma. No exemplo do karma do karma negativo exaurido, por exemplo, eu pensei, por exemplo, uma coisa mais simples, uma pessoa que nasce com uma cega. Aí, depois de um certo período, cega, como eu disse, é relacionada à forma. Então, depois de um certo período, ela ela tem a possibilidade de fazer uma operação e recuperar uma visão, talvez não total, mas talvez parcial, mas recuperou a visão que antes ela não via nada. Então, quer dizer, aí entra outros fatores, né? Por exemplo, se a pessoa nasce em uma família pobre, que ela é cega, talvez tenha aquela possibilidade de fazer aquela operação, mas é muito cara, tá? E ela não tem como enfrentar essa despesa, então ela passa toda a vida naquela condição, né? Aí tem outros resultados kármicos que entra
para esse karma relacionado à forma, é karma propulsor. Esse karma propulsor negativo, exaurir completamente, tá? Então, pode sim o karma exaurir, o karma positivo pode exaurir, sim, tá? E a outra forma também da gente ver o karma exaurido é quando a gente morre, seja ela negativo ou positivo, tá? A pessoa morre, então o karma propulsor positivo termina, então morreu, tá? Tanto é que no budismo fala assim, quando a gente fala durada da vida, quando a durada da vida termina, você pode fazer o que você prolongar a durada da vida, ou seja, o seu karma propulsor para nascer naquela forma se exauriu, tá? Então vamos lá começar lá no nosso texto, as 10 ações prejudiciais. Introdução. Definições de ações prejudiciais ou comportamento destrutivo. Cada sistema de ética religioso ou civil tem suas próprias listas de tipos de comportamento destrutivo ou ações prejudiciais, com base em diferentes ideias daquilo que já tem os seus códigos, daquilo que é prejudicial ou não, ou daquilo que é pecado ou não, né? Assim como na sociedade também. Aquilo tem os seus códigos daquilo que o indivíduo pode fazer e daquilo que não pode fazer, daquilo que prejudica a sociedade em si, prejudica a si mesmo. Então, cada sistema tem seu código. Os ensinamentos deixados por Buda Shakyamuni em vez se baseiam na ética secular, que enfatizam a abstenção de todos os comportamentos prejudiciais ou destrutivos para consigo mesmo e para com os outros, que nos faz distanciar cada vez mais da felicidade duradoura. Esses ensinamentos são semelhantes aos 10, eu sempre digo, esses ensinamentos, as 10 ações prejudiciais, são parecidos com os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Com exceção da última, que é as visões errôneas, ou a visão errônea ou crença errônea. Com exceção do último dessa lista, que é o último, os 3 da mente, que é mais relacionado àquilo que a gente estuda no budismo, os outros 9 são muito parecidos com os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, é muito fácil para nós que pertencemos a um país de origem católica, que a maioria temos a formação católica, é fácil compreender isso aí, tá? Se por exemplo, o abster-se dessas 10 ações constitui a base para o desenvolvimento da compaixão e da visão profunda e são essenciais em todas as fases do caminho do estado búdico. Na primeira aula, eu disse que aprender sobre a lei do karma é essencial para a gente cultivar a compaixão, porque só através do cultivo da compaixão através de nós sabermos aquilo que é errado, que é errado, porque nós compreendemos sobre nós mesmos, nós seremos capazes de compreender o sofrimento das outras pessoas, porque as outras pessoas, os outros indivíduos sofrem pelas mesmas razões que nós sofremos também, em termos de 10 ações prejudiciais. Isso significa o compreender o desenvolvimento, o compreender essas 10 ações a base para o desenvolvimento da compaixão e da visão profunda, ou vaziedade, ou a ausência de existência inerente. Isso significa que quando você compreende perfeitamente essas 10 ações que prejudicam quem as pratica, você compreenderá que todos os seres compadecem desses sofrimentos, iguais aos seus, em consequência das 10 ações prejudiciais.
porque elas prejudicam quem as pratica. E todos os seres sencientes praticam essas ações. Eu estou falando de seres sencientes ordinários ou comuns. É, eles cometem essas 10 ações prejudiciais. Então, em vez de, quando você estuda e compreende, em vez de você pensar, é o karma deles, você vai gerar, em vez disso, o amor de aceitação. Essa sequência de como gerar compaixão, essa foi um dos primeiros ensinamentos que eu aprendi de um mestre chamado, um grandíssimo mestre chamado Dagpo Rinpoche, que foi o diretor espiritual do Centro de Dharma em Roma, onde eu comecei. Então, eu ouvi isso, eu tinha só um mês que eu estava tinha entrado no budismo, e eu ouvi ele dando essa explicação que ficou comigo até hoje, né? E não só isso, mas outras coisas de como desenvolver o, é, o amor incomensurável. Então, ele diz que, primeiramente, a gente tem que gerar o amor de aceitação, mas não porque você aceita o karma das pessoas, mas sim porque você aceita a condição ou o nível em que ela se encontra. E você começa, e nesse ponto, você compreende esse nível em que ela se encontra, é, e você começa a pensar o que eu posso fazer para que eles compreendam aquilo que os faz sofrer, né? Então, é como quando você vê alguém que você ama, ou até mesmo um membro da sua família, passando por algo, e você, ao invés de condená-lo, você compreende aquela situação que ele está. Você aceita a condição que ele está, mas não aceita porque você se conforma, porque você compreende aquela situação. Então, em vez de condená-lo, você o aceita esse estado em que ele se encontra, porque ele é incapaz de sair daquela situação. Então, você, nesse momento, você gera amor de aceitação. Tá? Não porque se você é conformado com aquilo, mas é porque você compreende aquela situação e sabe o porquê ele está sofrendo daquele jeito. Então, é isso que quer dizer o amor de aceitação. Tá? Não é o amor de aceitação, não significa acomodar-se. Tá? Então, esse é o primeiro passo nessa fase de desenvolver. O segundo passo, depois que você gera esse amor de aceitação, você gera o segundo passo, que é a compaixão, que é a vontade extrema que você desenvolve para ajudar essa pessoa a sair dessa situação, né? Você gera essa compaixão. Não é que você... A compaixão, a gente tem que saber bem que a compaixão não é piedade. Ele está sofrendo, coitadinho, não é o nosso coitadinho aqui do Brasil. A compaixão é aquele sentimento, é um sentimento que você sente dentro de você, de pensar como é que eu posso ajudar essa criatura a sair dessa situação. Tá? Isso é a compaixão. Não é o coitadinho nosso, nem é a piedade nossa. Tá? Então, desse ponto aí, nasce a grande compaixão, que é aquela que é o Mahakaruna, quando fala no budismo, a grande compaixão, que quando você fala, pô, já sei, vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui para ajudar, entendi o que ele tem que fazer, eu vou fazer isso aqui para ajudar eles a saírem, esse ser a sair dessa situação. Então, por isso que, mais para compreender desenvolver tudo isso, você tem que ter sentido na própria pele. Você mesmo tem que ter saído do buraco para poder sem você ter a experiência, é incapaz de você ajudar os outros. Por exemplo, uma pessoa fala que está com dor de cabeça. Poxa, eu estou com dor de cabeça, estou com uma dor de cabeça terrível. Como você vai falar o que você vai falar para essa pessoa se você nunca teve dor de cabeça? Você não tem a mínima ideia do que é dor de cabeça. Então, que conselho você vai dar para essa pessoa? Então, é a mesma coisa. Então, para você fazer todos esses processos, você tem que saber
o que que é, nesse caso aí, a gente, para poder realmente, efetivamente, desenvolver a grande compaixão, você tem que saber primeiro por que que eles estão sofrendo, tá? Porque você já entendeu essas 10 ações prejudiciais. Agora, por que que a vaziedade é importante, que falou lá em cima, que é o caminho? Por quê? Você, quando compreende as 10 ações prejudiciais, uma que você vai entender que, por exemplo, no caso de roubar, você rouba uma coisa que é uma coisa impermanente. Aquilo não vai durar eterno. Você vai roubar justamente por aquele prazer momentâneo. Depois que você roubou, obteve, teve o processo, possui aquela coisa, você, daqui a pouco, você não gosta mais daquela coisa. Então, quer dizer, é fugaz. Então, é vazio de existência inerente. É isso que significa vaziedade. Não dura, é impermanente. Então, quer dizer, todas as 10 ações prejudiciais, seja até a mesma aquelas mentais, são imbuídas da vaziedade. Eu levei quase deixa eu olhar, foi 2000, quando eu vi o Dalai Lama, a primeira vez foi em 2006. Eu cheguei em Dharamsala em 92, 2002, 2002, 2012, tinha 14 anos para me entender que é preciso compreender a vaziedade para poder desenvolver a grande compaixão, esse amor incomensurável, esse amor de aceitação. Eu não consegui entrar na minha cabeça, depois de 12 anos, 16 anos de estudo, que eu já tinha estudado 2 anos em Roma, eu não entendia. E o tradutor do Dalai Lama explicava para mim por que que é assim. Eu não entendo, não consegui entrar. Só depois que eu consegui ver o Dalai Lama, que talvez uma benção dele, e aconteceu que hoje eu entendo o porquê que tem que compreender a vaziedade se a gente quiser desenvolver a grande compaixão. Porque compreendendo a vaziedade, você vai compreender a impermanência dessas 10 ações prejudiciais e, consequentemente, você vai conseguir gerar a compaixão, grande compaixão genuína por todos os seres. Então, isso significa a visão profunda. E sem compreender essa vaziedade, nós não conseguimos cortar a raiz da ignorância. A ignorância aqui quer dizer ignorar. Você ignora como as coisas existem, tá? Então, essa ignorar como as coisas existem, por ignorar as coisas como elas existem, as coisas existem, nós fazemos ações. Essas ações, seja elas positivas ou negativas, são imbuídas pelos 3 venenos. E esses 3 venenos são o desejo, o ódio, o desejo, a ignorância é a raiz, é aquilo que nos joga, nos impele a renascer nos 6 reinos de existência, ou samsara. Falando nisso, eu não, quem já fez curso comigo já sabe que todos os meus cursos eu digo o que é o samsara. Não sei se alguém dos antigos quer se aventurar a dizer, a escrever no chat o que é o samsara. Se alguém se lembrar, vou dar 1 minuto, que assim eu descanso para beber água. Ninguém. Então, samsara é uma palavra. Samsara não é um lugar, como a maioria, principalmente para quem nunca estudou budismo, pensa que samsara é um lugar, e muitas vezes pelos budistas mesmo. Samsara é uma palavra sânscrita que é traduzida como existência cíclica, não? O giro da roda. Cíclica significa cicla, rodar, 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 rodar.
Então, aquilo que chamamos de samsara, ou existência cíclica, é a continuidade dos nossos agregados, é, dos nossos cinco agregados mentais, que são forma, sensação, tato, percepções, formações mentais e consciências. Que aquilo que é mais familiarizado com o sânscrito, com yoga ou assim por diante, é chamado skanda. Então, são esses agregados psicofísicos mentais que são contaminados pelas nossas emoções afetivas devido aos três venenos: ódio, desejo e ignorância. Tá? Então, renascer no samsara quer dizer renascer com esses cinco agregados contaminados, né? Então, isso que quer dizer o samsara. Samsara não é o lugar. Samsara não é o nosso mundo, pode ser nos reinos dos deuses, nos semideuses e assim por diante. Quer dizer, nascer imbuído desses cinco agregados contaminados. Tá? Isso quer dizer o samsara. Então, vamos lá entrar nas 10 ações prejudiciais, como todos nós sabemos, essas ações prejudiciais no budismo é dividida em três ações do corpo, quatro da fala ou da palavra e três da mente. As três ações prejudiciais do corpo, primeiro vem matar. Matar, a tradição literal é tirar a vida, né? Tirar a vida, como é escrito em tibetano. Então, significa matar. Para que o ato de matar seja, seja cometido, faltou um seja aí cometido, é necessário que o alvo, em geral, vocês vão encontrar em várias traduções, principalmente traduções de texto budista mahayana, budista da tradição sânscrita, de Nagarjuna e tudo assim, todos esses pessoas, esses eruditos aí, vocês vão encontrar muita palavra objeto. Então, alvo ou objetivo e assim por diante. Aqui seria para que o ato de matar seja cometido, é necessário que o objeto, seria objeto, né? Mas aí o alvo, porque é mais fácil para vocês entenderem, que o alvo seja qualquer ser vivo. Isso inclui o aborto, o suicídio. Significa o corpo ao lado o nirvana nessa vida. Para um praticante de maneira quer dizer para que um de nós sabemos quem é quem, então o nível espiritual de cada ser não pode religião Bia está da falhando. vida de qualquer ser senciente é muito negativo. Qualquer vem o desejo ou o ódio. Está faltando? Para mim aqui está Alô? falhando. Está falhando para vocês? Eu acho que talvez seja bom se passar para o celular. Alô? Oi, Bia. Pronto, Bia, porque caiu do seu computador. Melhor ir pelo celular mesmo.
Um pouquinho, viu, gente? Que a Bia já tinha deixado o telefone funcionando. É só ligar o áudio, Bia, que tá com o microfone desligado ainda. Aí poderia repetir essa parte que a gente não entendeu nada, né? Mas deixa ela tentar conectar Tá, primeiro. Bia, sei. você tá com os dois áudios agora desligados. Acho que seu computador voltou. Veja aí por onde é mais fácil. Tá sem áudio, Bia. Seu telefone tá com o áudio desligado. Clica aí. Agora. Agora? Agora sim. Aí é bom você repetir essa parte Aí eu aí vou ter que sair. Espera aí, eu vou ter que sair aqui do sair da computador. reunião aqui. Não, aqui tá indo bem, viu? Tá indo Mas bem. é porque senão vai dar eco. Ah, tá. Então desliga só o do computador. É, espera aí, fica aqui. Se eu sair aqui, sair da reunião. Como é que eu fiz a outra vez? Atribuir, sair, será? Pode botar, clicar no sair mesmo. Ou você só. Aí. Pronto, vamos lá. Aí era importante você repetir um pouco essa parte aí final do não matar, porque aí ficou meio confuso. Começou a falhar quando você falou das traduções que traduziam como objeto. Essa parte aí a gente não ouviu, depois começou a falhar. Ah, tá. Do matar? Vamos falar do matar de novo? Ah, Isso, tá. por favor. Então, vocês entenderam até o objeto? Acho que até o objeto, né, gente? Parte de. Até aí a gente foi. Ok. Vou repetir. Então, como eu disse, para que o ato de matar seja cometido, é necessário que o alvo seja qualquer ser vivo. Isso inclui o aborto ou suicídio, que significa arruinar um corpo que poderia ter alcançado o nirvana nesta vida. Para um praticante que recebeu os votos tântricos, é uma negatividade extrema tirar a própria vida. Tá? Então, o que eu estava explicando é que ninguém tem o direito de é, tirar a vida de outro ser, porque ninguém sabe, não importa o caminho em que o outro ser, o outro indivíduo está seguindo, não importa. Mas nem só Buda, como eu disse na primeira aula, só Buda, só Deus, o onipotente todo-poderoso, sabe o que é estar no contínuo mental, o alcance ou as realizações de cada ser, cada indivíduo. Então, só eles que têm, que sabem. Então, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, inclusive de nós mesmos, suicidar. Por quê? Para um praticante que recebeu os votantes, que é uma negatividade extrema, por quê? Porque quando a gente recebe a iniciação tântrica, é dito que é, até cada fio de cabelo, não, isso é na iniciação do Chodo, mas do Tantra em geral, cada deidade existente, porque nós temos muitas deidades existentes nas juntas, nos chakras do nosso corpo. Então, cada deidade se torna com vida dentro do nosso corpo. Então, se um praticante tântrico, no budismo Mahayana, que suicídio é extremamente negativo. E ele também se diz que ele não passa no bardo, ele vai direto para os infernos. Mas é no inferno, como é um voto tântrico, então ele cai no inferno chamado Inferno Vajra, que é um dos piores infernos que tem. Então, a motivação pode ser qualquer um dos três venenos, mas principalmente a ignorância, o ignorar as consequências que ocorrem tirar a vida de alguém.
Aí, essa é a principal, e depois vem o desejo ou o ódio. Aí, nos textos falam de muitos modos de matar. Pode ser usando armas letais, recitando mantras, ou apertando o botão, eles falam apertando o botão, mas seria como câmara a gás, ou bomba nuclear, e assim por diante. O resultado é o mesmo. Quando eles falam recitar mantras, porque também eu incluiria aqui as práticas voodoo, porque tem algumas práticas também, não sei se é candomblé ou macumba, que usam feitos para matar as pessoas. Usam orações, usam. Eu sei porque minha mãe me contou muitos casos de uma macumbeira que morava na roça que fazia isso. E realmente acontecia. Mas o importante aqui é dizer que o efeito é o mesmo. Não importa qual tipo de arma é usado, usa veneno, ou usa remédio, o efeito dá o mesmo, é matar, tá? É a morte, tá? Aniquilou. Agora, matar torturando também resulta em um karma, em uma causa e resultado, ou karma muito pesado, porque o algoz prolonga o sofrimento da vítima. Nesse caso também, é quase que o algoz, depende do tipo de tortura que ele faz. Nesses casos extremos aí, quase que certo que o algoz não passa no bardo. Então, vai direto. Todos esses crimes de morte também, por exemplo, depende da quantidade de pessoas, depende de quando, como, é, em que condições a morte foi feita. Então, nesses casos extremos, assim, o algoz, ou quem comete o crime, ele quase não passa no bardo. O bardo é mais. As pessoas que passam pelo bardo são sempre morte natural, morte que Tá. não foi provocada. Tá? A menos que ele, durante a vida, cometeu várias mortes. Então, aí é diferente. Se ele cometeu vários crimes, mesmo que ele morre numa morte natural, pelo peso de crimes que ele cometeu, ele vai direto para o uso interno. Porém, nos textos também eles falam assim, por exemplo, no caso de premeditar, mesmo se uma pessoa premedita, eu vou matar fulano, premeditou, aquela pessoa vai matar aquela pessoa, no caso negativo. A gente está falando só de ações negativas nesse ponto aqui. Tá? Então, você vai e, naquele momento, você mata a pessoa errada, ou o tiro pega na pessoa errada. Então, quer dizer, o resultado também é modificado proporcionalmente, tá? Ou porque o alvo, mesmo ele vai pagar porque ele matou a pessoa errada, não matou a pessoa premeditada, mas ele matou uma pessoa. Mas o crime, segundo os textos, o resultado é modificado proporcionalmente, porque o crime era para a, a morte era para ser de uma certa pessoa, tá? Então, assim, mas nos textos fala proporcionalmente, mas eu falo assim, vamos dizer, tem um desconto de 1% ou 2%. Não é também essa grande coisa assim também, não. Isso é o que está escrito nos textos. Então, eu estou lendo, comentando, estou falando como aquilo que está escrito no texto, tá? E também o ato completo ou conclusão do ato de matar é a morte, por exemplo. A outra coisa é que
a pessoa, se você atira naquela pessoa, eu acho que eu já falei isso também na primeira aula, você atira naquela pessoa que você premeditou, mas aí aquela pessoa vai e atira em você, e você morre primeiro do que ela, então, é, é, então o resultado também é multiplicado proporcionalmente, tá? Por quê? Porque a outra pessoa, é, ela, talvez ela pode ser salva, então, quer dizer, a morte não concluiu, você morre primeiro do que a pessoa, tá? Então, o resultado também é multiplicado proporcionalmente, tá? Que não for completo todas as quatro condições, que é premeditar, atuar, não se arrepender e regozijar. São essas quatro condições principais. Nos textos também é mencionados é, vários tipos de seres vivos, por exemplo, em Yeah, já consequência que você está do ato de mandando. matar. Yeah. Por exemplo, se você é, Bia, mexe um pouquinho no seu telefone para melhorar um pouquinho o áudio. Só mexe um pouquinho no telefone para ver se ajuda. Porque está um pouquinho ficando mais longe sua voz. eu vou colocar aqui mais para perto, Pronto. tá bom? Fala aí para a gente ver. Alô? Tá melhor, melhorou um pouquinho. Tá? Tá, Vou vamos lá. colocar aqui, tá? Agora, Tá mais embaixo, tá bom? agora tá, ok. Então, essas são as condições do ato de matar, tá? Então, eles também, nos textos também é mencionado vários tipos, várias circunstâncias em que você comete o ato de matar. Por exemplo, tem uma diferença, por exemplo, no caso de animais. Se você mata é, você vai fazer um banquete. Então, é preferível você matar um boi do que matar 50 galinhas, porque você vai tirar, cada galinha é uma consciência, e um boi é só uma consciência. Então, porque se é, você tiver que pagar porque você tirou a vida, vai ter que pagar, né? Qualquer morte que a gente comete, a gente sempre tem um resultado é, correspondente, seja esse minúsculo ou não. Mas se você, por exemplo, se você mata um boi, você vai pagar pela morte de um boi. Mas se você mata 50 galinhas, você vai matar 50 galinhas, porque 50 galinhas é o necessário, porque só uma galinha não vai ser o suficiente para você fazer o banquete. Tá? Então, você vai ter que tirar mais vidas. Então, é preferível você tirar uma vida só do que tirar várias vidas. Aí tem vários tipos, vários tipos de como a, o matar ou tirar a vida, a tradução literal, tirar a vida é contada também, né? Por exemplo, eu falei no primeiro dia também, né, sobre eu encontrei o nome era um área, um santo chamado Catiano. No tempo em que ele vivia, havia aquele matador, né, que matava animais. Era um caçador, não que caçavam animais, né? Quando ele conheceu esse santo, ou Arya, no budismo, chama Arya, um ser realizado, Katyayana, ele tomou os votos de abster-se de matar. Mas então ele disse a Katyayana: não posso parar de matar animais durante o dia, porque não, ele não era caçador, ele era açougueiro, vamos dizer açougueiro, aqueles que têm um matador, que mata animais. Então, porque é o meu ganha-pão, né? Então, mas o que eu posso fazer é abster-se de matar durante a noite. Eu não vou matar animal à noite, eu mato o dia. Então, ele disse que, então ele tomou o voto que durante o dia continuaria a matar, né? Porque era o ganha-pão dele, mas nunca mataria mais depois do anoitecer. No seu próximo renascimento, quando ele renasceu, então, como eu contei no primeiro dia, ele, à noite, ele tinha bebida, vivia em uma casa belíssima, e durante o dia
a casa se tornava incandescente, cheia de animais que o atacavam, né? E também, por exemplo, tem uma outra história também no tempo de Buda, né? Tempo de Buda, que teve um monge que certa vez encontrou uma pessoa que tinha o tipo de situação oposta, né? Tudo ia bem durante o dia, mas à noite os animais o atacavam, quase que matavam ele. Então ele perguntou ao Buda Shakyamuni por que isso acontecia. Então Buda explicou que era o resultado dessa pessoa ter sido um caçador em vida passada, que caçador ele mata os animais à noite, né? É, e durante o dia não tem animal, então ele não caça. Então, durante o dia ele não caçava, né? Então ele tinha uma situação oposta do que esse dono, esse açougueiro, tá? Então isso é para quando eu expliquei isso também quando eu expliquei os períodos, né, que nós podemos fazer as coisas, né? Vocês, nesse caso aí, também têm uma prática que se pode ser feita, se vocês quiserem, né? Vocês podem tomar se vocês, claro, que entre nós aqui não tem, esperamos que não tenha ninguém com karma, nem que seja oculto, de matar alguém, né? Mas matar insetos ou animais, principalmente para quem mora em casa, então tem vários insetos. Eu vejo aqui no meu lote, né? Tem um monte de inseto que às vezes eu falo assim, ai meu Deus, o que eu faço? Buda e Bodhisattva, né? E aí vocês podem tomar, assim, por exemplo, esse dia eu não vou matar nenhum inseto. Essa noite eu não vou matar nenhuma barata, por exemplo, né? Vocês podem tomar por um período. E também tem outra, a respeito disso também, de matar, dessa ação de matar, tem outro fato que precisa ser dito. Também os mestres explicam. Você precisa saber, por exemplo, entre qual é a melhor forma para alcançar um renascimento. Por exemplo, se você é um corpo humano e tem vários vermes dentro de você que podem te matar. Isso é normal, é possível. Então, você fala, então não vou tomar remédio, porque se eu matar se matar os animais, as lombrigas que estão dentro de mim, eu estou cometendo ação negativa. Então, a gente também tem que saber usar o raciocínio lógico discriminativo. Entre o corpo precioso humano e uma lombriga, qual é o mais propício para alcançar a iluminação? Obviamente, o corpo humano. Então, quer dizer, por exemplo, tem um monte de sujeira, tem um monte de bicho ali e tudo. O bicho da dengue, todos esses animais aí são insetos, são seres vivos. Então, eu não vou matar esses seres vivos, por quê? Porque eles são seres sencientes. Então, qual é a melhor forma para alcançar a iluminação? É o corpo humano ou é o mosquito da dengue? É o corpo humano ou é as varijeiras? Então, você tem que usar muito a consciência discriminativa, porque, infelizmente, nós não somos Buda, nós ainda somos seres ordinários. Então, a gente tem que usar essa consciência discriminativa e, possivelmente, não gerar, no momento que você faz uma ação dessa contra esses insetos, não gerar raiva, não gerar ódio. Ai, que raiva desse bicho, ai, que raiva, que nojento, eu vou matar tudo, né? Assim, com raiva. Em vez disso, eu mesmo faço assim, você nessa forma não vai ter um bom renascimento, não vai alcançar a iluminação. Então, eu falo na minha ignorância, né? Eu espero que minha Buda me escute, né? Eu falo, possa vocês ter um bom renascimento, né? Em uma terra pura, em terra de Tara ou de Oxém, e nunca mais nascer nessa forma. Então, vocês têm que gerar
uma mente positiva, resta mantra, resta Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria para aquele inseto, sei lá, depende da sua religião, tá? Então, a motivação tem que ser pura e genuína quando você faz esse ato em relação aos insetos, tá? A outra ação é roubar. O alvo do roubo é qualquer coisa que não pertence à própria pessoa. Primeiro deve haver o reconhecimento daquilo que se deseja roubar e gerar a intenção para roubar aquilo. Tá? A definição de roubar literal é pegar algo ou pegar aquilo que não lhe foi dado, pegar aquilo que não é dado. Tá? Isso refere a qualquer coisa que não nos pertença, que não é nosso. Tá? Isso inclui, e nesse ato de roubar, eu também mencionei na primeira aula, que eu falei até que expanderia quando a gente falasse das 10 ações prejudiciais. Nesse ato de roubar, inclui todos os negócios obscuros, fraudes no aluguel, fraudes em geral, fraudes em impostos ou contas, pagamentos insuficientes do que é devido, ou que você fala assim, eu vou pagar só esse pouco hoje, tá? Aí depois eu pago o resto, mas intencionalmente você não vai pagar, você já sabe que não vai pagar o resto. Então, é tipo roubar, tá? Aí os mestres que têm mais conhecimento com acidentes, sabe como é que funciona as coisas aqui, então eles falam fraudes no imposto de renda, no governo, na sociedade, assim por diante. Eu leio muito os comentários dos mestres tibetanos que vêm para o Ocidente dar ensinamentos, então eu vejo como eles incluem, porque a gente tem que adaptar os ensinamentos para a nossa sociedade, o tempo que nós estamos vivendo, né? Qualquer tipo de trabalho ilícito para tirar algo que pertence a outros, tipo corrupção, etc., então isso significa roubo. E quanto mais for os indivíduos lesados, mais o karma é pesado. Então, a gente vê como é que é fácil a gente acumular karma coletivo, né? Quando você pega alguma coisa, quer dizer, todo mundo paga imposto de renda, você não paga. Então, você está lesando a sociedade, você está enganando os outros. Então, quer dizer, tudo isso é um acúmulo você é um. Você está acumulando karma coletivo em relação a todas essas outras pessoas. Então, é muito fácil a gente acumular karma coletivo. Então, o saber disso das 10 ações prejudiciais é como essas ações prejudiciais se apresentam no nosso dia a dia. Como o nosso dia a dia nos dá as possibilidades muito fácil da gente acumular essas 10 ações prejudiciais. Tá? Eu já ouvi alguém dizer, eu já ouvi, realmente, até mesmo na minha família já ouvi dizer, mas o governo rouba da gente. Então, vamos fazer isso. E isso é comum, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram alguém dizer isso, ou coisa parecida. Ou seja, a nossa mente... O que acontece é isso? Quando você fala isso, mas o governo faz isso. Mas não tem problema, não. Então, isso é isso que a gente tem que aprender a ver a nossa mente nos enganando. Porque a nossa mente é muito maquiavélica. A gente desconhece a capacidade da nossa mente. A gente ignora a capacidade da nossa mente. Tá? Então, ela fica procurando desculpas. Tá? Vou colocar aqui, ver se fica baixo, e vocês falando para mim. Tá? É porque o telefone está aqui embaixo.
Então, a nossa mente ela fica procurando desculpas para nos enganar. E a gente fica. É como se fosse uma dupla mente. É como eu disse, mente é consciência, né? Então, ela fica procurando, a consciência mental fica procurando desculpa para nos enganar. Não, mas é assim, não, mas é assim. Então, e com isso, a gente, como a gente tem a mente indisciplinada, a gente é acomodado e a gente não quer assumir as responsabilidades das nossas ações, nós continuamos seguindo essa mente indisciplinada e seguindo fazendo coisas negativas, coisas ilícitas e acumulando karma coletivo e individual. Então, nesse caso, no caso, por exemplo, no caso do governo, como eu disse antes, o indivíduo não está lesando só o governo, mas todas as pessoas que pagam imposto de renda. No caso, por exemplo, eu até citei o exemplo de fotocópia. Ah, deixa aqui que eu passo lá no meu serviço, no entanto, é o governo que paga, é de graça mesmo, eu posso fazer stand de fotocópia, sem fotocópias e assim por diante. Então, você está roubando os papéis, lesando nos papéis, lesando na luz, lesando em um monte de coisa. Então, viu, a gente tem que ter sempre consciente das coisas minúsculas que comportam uma ação, essas ações negativas, principalmente aquilo que a gente está tratando agora. Tá? Então, é muito fácil a gente acumular karma negativo coletivo acumular karma coletivo e negativo. É muito fácil. Tá? Infelizmente, é muito difícil a gente acumular karma coletivo em conjunto. Mesmo que pode acontecer, mas é mais difícil. Para o negativo, é tudo muito mais fácil. Né? Porque a nossa mente, a gente não tem mérito, a gente não tem mérito, a gente não se preocupa de acumular mérito, de fazer ações meritórias, então é muito mais fácil o negativo do que o positivo. Nós devemos manter em mente que, para a lei da causa e resultado, não tem desculpas. Isso que a gente tem que martelar 24 horas por dia. Quando a sua mente vem dando desculpa para vocês têm que pensar, para a lei da causa e resultado, não tem desculpa. Se uma vez que a semente foi plantada, ou a causa foi feita, ou a ação foi feita, quando a ação foi feita, isso quer dizer que a causa, a semente foi plantada. Então, se não nos redimirmos, se não aplicarmos o sentido, o resultado é infalível. A gente tem que martelar na consciência 24 horas por dia, até a gente incorporar. Tá? A motivação sempre também do roubo, é os três venenos. A ignorância, por desconhecer ou ignorar os resultados, você comete o roubo. O roubo também pode ser devido à raiva, para fazer despeito a uma pessoa, para prejudicar alguém, né? Nesse caso, você também está acumulando karma negativo com a outra pessoa, se é para prejudicar alguém, né? Você rouba e para a culpa ser colocada em outra pessoa, tá? Mas especialmente é o desejo, também o desejo, ou o desejo de haver um posto, o desejo, porque se eu faço uma pessoa para prejudicar alguém, aquela pessoa vai ser destituída e eu posso entrar naquele lugar. Tá? Então, tudo isso a gente tem que analisar nosso dia a dia. Eu imploro a vocês, realmente, vocês têm que analisar, incorporar essa lei da causa e resultado. Porque não tem outra saída para se vocês quiserem se livrar do sofrimento. Não tem outra saída. Além da agora em diante, porque o que já foi feito, já foi feito. Mas tem que se comprometer. Isso não vai ajudar, não é a mim, não é o Dalai Lama, não é os mestres, não é a Buda. Eles precisam. Eu preciso. Né?
Mas da Buda, Dalai Lama, esses mestres, eles não precisam. Então, vai ajudar a mim mesmo. Eles não sofrem, o Buda está em felicidade absoluta. Então, a gente tem que melhorar nós mesmos. Tá? A conclusão, além da premeditação, do ato em si, e, do ato feito, então, a conclusão é quando, para o ato de roubar, para que o ato de roubar esteja completo, além dos quatro pré-requisitos, é quando a pessoa se sente que tem posse daquilo que você desejou roubar. Quando aquilo é na sua mão, você fala assim: finalmente eu tenho o que eu quero, eu tenho o que eu queria. Também pode roubar pessoas, né? Os árabes roubam pessoas, né? Roubam as mulheres, né? O sequestrar também é isso aqui. O sequestro, acho que é sequestro, né? Além de roubar uma pessoa, pegar ela escondida, você também vai cometer muitas outras coisas. Mas os árabes, nos harém lá, eles roubam as mulheres. Né? Ainda por cima, ainda vai cometer conduta sexual imprópria ou errônea, que é o próximo termo abaixo. Tá? Eu fico meio risonha assim, mas é verdade. Tá? Né? A gente tem que pensar todos os detalhes, todas as circunstâncias que acontecem em volta da gente, para a gente começar a entender como funciona a lei do karma e as 10 ações prejudiciais. Tá? Então, a terceira conduta é a conduta sexual imprópria. Para um leigo, inclui qualquer tipo de adultério, tudo desde o estupro até o até o envolvimento sexual com pessoas que já são casadas ou então em um relacionamento. Ter envolvimento sexual com monges, freiras, padres também inclui isso aí também, etc. E pessoas sob a proteção de outros. Isso quer dizer as crianças, doentes mentais, vulneráveis, etc. Isso tudo entra na conduta sexual imprópria ou errônea. Tá? O alvo do comportamento impróprio sexual é qualquer um dos seres mencionados acima, inclusive a mulher ou homem diferente da sua própria esposa ou esposo. A razão principal pela qual o adultério é considerado um ato não virtuoso é que causa disputas, violências e sofrimento. O incesto também tem sobre essa conduta sexual imprópria. Se você for realmente ler os textos, tem uma lista enorme. Eles falam que tem fazer sexo durante o dia, isso é nos comentários, não no ensinamento de Buda, isso é nos comentários. Aí eu tinha um amigo, eu já mencionei ele, um amigo tibetólogo italiano, ele falava: Bia, mas essas coisas, esses comentários, principalmente sobre isso, era feito para a sociedade tibetana, naquele tempo, no Tibete, onde eles viviam. Então, tem várias coisas que a gente tem que saber também a separar o que é um pouco a sociedade em si, que aproveitam desses textos filosóficos para incutir medo nas pessoas. Tá? E a gente tem que aprender bem pelo raciocínio lógico, pelo lado lógico. Tá? Então, o incesto também
é considerado conduta sexual imprópria, né? Eles falam, nos textos fala consanguíneo. Consanguíneo é relações entre pais, filhos, irmãos, irmãs, e assim por diante, né? Ou também nos textos menciona a pessoa ter relação sexual com uma pessoa que está em meditação, ou em retiro, ou uma pessoa que não, um ser que não é idôneo, né? Tipo crianças, animais também entram aqui, tá? Então, são todos esses são objetos ou alvos da conduta sexual imprópria. Agora, eu faço um comentário aqui, o comentário da Bia. No caso de traição, eu interpreto assim, aí eu estou falando interpretação minha. Eu interpreto assim, porque no budismo, a coisa principal para um praticante budista é não fazer, não infligir sofrimento nas outras pessoas, né? Então, que o sofrimento é diferente de amor. Então, você tem que amar, desenvolver amor afável para outras pessoas, não fazer com que elas sofram. Então, eu acho que não é nem o ato, no caso de traição, envolvendo marido e mulher, o namorado e assim por diante, não é nem questão do ato sexual em si. É porque aquele ato, ele gera sofrimentos em terceiros. Se você, por exemplo, é uma mulher e você é, sai com um homem casado, então, quer dizer, e depois a mulher, e aquele homem tem mulher, tem filhos, tem parentes, assim, aí você não só vai gerar sofrimento, produzir sofrimento não só em uma pessoa, mas em várias pessoas. Além que porque aquela pessoa vai ficar com raiva de você, vai querer fazer vingança com você, além do que você está fazendo essas outras, não é nenhuma, essas outras pessoas cometerem ações negativas. Então, e no caso do homem é a mesma coisa. Se um homem sai com uma mulher casada ou com a namorada de outro, acontece a mesma coisa. Então, quer dizer, você é causando sofrimentos e instigando os outros a cometer ações negativas. Então, do meu ponto de vista, é mais esse fato do que a traição, do que o ato sexual em si. E, e, e não é só que fica uma vez, não é só que você tem uma relação uma vez, porque gera apego, gera desejo, e assim por diante. O primeiro encontro vira outros encontros e essas coisas vão se emaranhando cada vez mais. Isso é como eu vejo daquilo que, vivendo na sociedade tibetana, vendo vários comentários dos mestres. Uma vez eu tive uma discussão assim, eu sou muito questionadora também. E uma vez, Geshe Dawa foi o meu primeiro mestre na library, porque no Tibete tem, não sei se vocês sabiam, tem a poliandria. Poliandria quer dizer, uma mulher tem vários maridos. Então, antigamente no Tibete, até eu conheci alguns casos em Dharamsala. Antigamente no Tibete, a poliandria era praticada em família. A poliandria por exemplo, se uma família tinha 5 filhos, então era o primeiro que casava. O primeiro casava, então, em geral, é assim. Isso também é praticado na ilha. Não poliandria, mas assim. Quando casa, a mulher vem morar na casa do pai do marido. Então,
Aí, a poliandria, então, para não dividir as terras, então, a mulher, quem era casada, era o primeiro filho. Então, o primeiro filho, mas todos os outros irmãos tinham direito na mulher também. Tinham direito a ter relação sexual com a mulher do primeiro, do irmão. Isso se chama a poliandria praticada em família, tá? Não com o pai, era só com os irmãos. O pai tinha a mulher, a mãe, né, a mulher dele, tá? Mas era a poliandria. Aí, deixa eu lá, estava explicando essa conduta sexual imprópria, aí eu peguei e falei. Eu falei, porque para nós é uma traição, para nós ocidentais. Aí o Gestalt falou, mas não, porque eles são de acordo. Eu falei assim, deixa lá, mas é a mesma coisa, não é de acordo, mas a mulher também não é, mas se a mulher não é de acordo, e a mulher não quer transar, não quer ter relação sexual com o irmão, ela é obrigada a ter. Então, quer dizer, é uma violência. Aí ele começou a rir, né? Eu falei assim, eu não concordo que essa coisa aqui é uma... Porque é, é, é uma coisa da sociedade, que eles estão de acordo, que ela casa e já sabe que vai ser desse jeito, isso é uma conduta, para mim, é uma conduta sexual errônea de qualquer jeito, porque no Ocidente é assim, né? Então, e ele não me deu uma resposta. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma mente muito discernidora para ter esses argumentos também com esses mestres. Tá? Eu adorava Geshe-la. Geshe-la foi o meu segundo mestre, antes de eu encontrar meu mestre no Igmapa. E eu questionava muito. Eu questionava tudo que, assim, que eu não entendia, que não era de acordo, e o pessoal, os alunos gostavam, os outros estudantes gostavam porque eu perguntava mesmo, eu não tinha medo. A gente não pode ter medo de perguntar. Não, perguntar não quer dizer que você é, é, que você quer mostrar que sabe, entendeu? Perguntar como você me explica então isso? Porque por isso que eu entrei no budismo, porque a gente tem que ter uma mente especuladora. A gente não pode. Eu já saí do catolicismo porque a gente tem que acreditar porque é dito assim. Então, não é, para mim, não funciona assim. Tem que ter uma explicação lógica. Então, os ensinamentos do Buda dizem assim. Então, se a sociedade, poliandria é, para mim, uma conduta sexual errônea, assim como tem. Tá? Ok, então vamos lá. Então, esse era o meu do meu ponto de vista. A motivação a motivação sempre é um dos três venenos ou os três venenos. E a conclusão é quando o ato está completo. Tá? Aí vem no Sutra de Buda que existe outras enumerações e, como eu disse, tem essas nos comentários tibetanos, mas essas são as principais do que eu tinha a dizer sobre a conduta sexual errônea. Aí tem as 4 ações prejudiciais da fala. Tá? Se alguém quiser mais perguntas, a gente pode fazer nessa quinta aula informal. Tá? As 4 ações prejudiciais da fala. A mentira. Falar falsamente a outros a fim de enganá-los. As mentiras podem ser cometidas por meio de palavras, por meio de gestos, ou seja, quando você faz uma ação para dizer alguma coisa, você não precisa realmente exprimir a fala, mas pode simplesmente fazer um gesto, tipo assim, ou com o olhar, realmente eu não quis dizer isso. Tipo assim, a gente sabe, né? Pode fazer simplesmente um gesto com seu corpo ou simplesmente a sua postura ou qualquer outra indicação física para dizer uma mentira, né? Então, nos textos é dito que a mentira não é só através da palavra, mas também através de gestos, movimento dos lábios e assim por diante. O karma mais pesado é o resultado de mentir para os próprios pais, mestre ou um bodhisattva, ou um ser santo.
O karma, o resultado kármico não é tão pesado como seria o de matar, mas é sempre um karma pesado. Isso a gente vai ver na última aula. Além disso, nos comentários também é dito que a mentira constitui é, como é feita a mentira. A mentira é feita assim, em relação ao que você diz a mentira, em relação ao que você viu, ao que você ouviu, ou o que você encontrou ou ouviu falar. Por exemplo, se você viu e diz que não viu, se você ouviu e diz que não ouviu, você diz que você encontrou e diz que não encontrou, ou você ouviu falar e diz que não ouviu falar. Então, é, é bem preciso como é feita a mentira, né? Mas tem uma história também que diz quando é que você pode falar uma mentira, ou seja, omitir, né? Por exemplo, quer dizer, não é próprio mentir, mas você omite, você também não fala a verdade. No caso de você querer salvar uma pessoa que você sabe que, por exemplo, está sendo perseguida injustamente. Tá? Tem uma história que diz que ah, no tempo de Buda, essas histórias, sempre quando ele estava no caminho do Bodhisattva, né? Diz que ele estava em uma encruzilhada, aí passou um cara correndo, né? E viu ele, parou e falou, e ele perguntou, o que está acontecendo? Por que você está assim, né? Que está correndo assim? Ah, é porque... Aí ele pegou e falou assim, ah, é porque a polícia está correndo atrás de mim, querendo me prender, sem que eu fiz nada, e assim por diante. Aí ele pegou e seguiu, né? Aí daí, daqui a pouco, vem a polícia, né? E aí vê o Buda e fala assim, o senhor viu uma pessoa passando por aqui nesse momento? Aí o Buda, naquele momento, pensou, bem, se eu falar a verdade, mas quando a gente fala pessoa não é como eu estou falando assim, né? Ele pensou, se eu falar a verdade, eles vão pegar o cara e ele vai sofrer. Se eu não falar a verdade, eu também estou mentindo. Então, o que eu faço? Aí pegou e falou assim, eu vi o Guto indo por aqui. Aí ele deu uma direção errada para os policiais, né? Quer dizer, ele, ele não, ele omitiu, ele não disse a verdade. Também ele falou assim, parece que eu vi uma pessoa indo por aqui. Parece que eu vi uma pessoa, não foi eu vi, não. Ele falou, parece que eu vi uma pessoa indo por aqui. Então, quer dizer, ele não disse uma mentira propriamente dita e, quer dizer, ele não disse que ele viu, mas ele não disse que não viu, entra nessa daqui. Viu e você dizer que não viu. Ele disse, parece que eu vi uma pessoa indo por aqui. Parece, né? Então, tem um parece aí que ludibriou um pouco, né? Mas ele fez isso com a motivação sincera e pensando, se eu falar, eles vão prender, vão machucar muito essa pessoa, né? Então, aí eles também iriam cometer karma negativo, porque eles estão fazendo uma coisa com a pessoa injustamente, né? Então, são todas as situações que a gente tem que usar a gente tem que aprender a usar a nossa consciência discriminativa para a gente não danejar, não prejudicar as outras pessoas e nem fazer os outros acumular karma negativo e nem nós mesmos acumularmos karma negativo. A gente tem que estudar isso muito bem e, e ver a nossa motivação, sermos sinceros com a nossa mente.
temos que aprender a olhar sinceramente para a nossa mente, tá? A motivação da mentira pode ser principalmente o desejo ou a raiva, principalmente a raiva, né? Mas isso é sempre, a ignorância é sempre por detrás, né? Porque a ignorância é porque a gente ignora as consequências. Aí a segunda vem a raiva, ou você mente para obter algo também, né? E você, não, aqui é mentir. E você mente também para prejudicar outras pessoas, tá? Então, a conclusão, o ato completo é quando a outra pessoa, gesto ou expressões, e sinceramente acredita naquilo que você disse. Ou seja, quando eu digo que quando a outra pessoa compreendeu aquilo que você disse, que você mentiu, isso não significa que ela, naquele momento, compreendeu que você estava mentindo. Significa que ela compreendeu, que entendeu que você disse, e não, ela não sabe descobrir que você mentiramente acreditou naquilo que você disse, sinceramente, tá? E isso é muito ruim, porque, é, por exemplo, se você. Isso realmente faz você acumular muito karma negativo. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu estou dando um exemplo, mas não é porque algumas coisas aconteceram comigo, mas muitas coisas não. Eu vejo de outras situações assim, tá? Por exemplo, se você, é, é, por exemplo, eu sou casal, tá? Você, é, você vem e diz para mim, tá? Ah, eu vi o seu marido ali na esquina com fulana de tal. Aí eu especulo, você fala, pois é, era assim, assim. Aí você realmente acredita naquilo, e quando o seu marido chega em casa, você vai ter uma briga com ele, e se você não consegue nem raciocinar, você pode matar até ele. E isso vice-versa também, não é? Estou falando assim, vice-versa, tá? Então, ver as consequências da mentira é uma mentira é muito prejudicial, não importa o tamanho dela. E as mentirinhas pequenas, o problema das mentirinhas pequenas é que depois você vira um, um mentiroso compulsor, é, você gera tendências kármicas habituais, né? E você mente compulsivamente, né? Então, o problema das mentirinhas. Ah, e a gente faz isso durante o dia, muitas vezes ao dia a gente faz isso. Ah, diz para o fulano de tal que eu não estou. Ah, eu nem vi. Ou, a gente faz isso constantemente. Eu muitas vezes falando de vez em quando as mentirinhas assim. Aí na mesma coisa, eu me repreendo. Eu falo, olha, Bia, as tendências habituais, kármicas habituais, né? Que talvez nessa vida você não se torne um mentiroso compulsivo, mas na próxima vida você nasce um mentiroso compulsivo, né? Então, a gente tem que pensar muito assim nas próximas vidas, tá? Não só nessa vida. A outra é conversa difamatória ou divisória. O objetivo da conversa difamatória é separar duas pessoas ou grupos de pessoas, amigos, seja por meio de falar a verdade ou mentira. Isso é sempre motivo de brigas e guerra. Há dois tipos de conversa difamatória: falar publicamente, abertamente ou diretamente, e falar indiretamente ou por trás de alguém ou quando a pessoa vira as costas. O karma mais pesado, devido à conversa difamatória ou divisória, surge quando a pessoa
causa uma turbulência em uma comunidade espiritual. Falando nisso, a gente tem que ter, seja mentira, seja na conversa difamatória, a gente tem que ter muito cuidado com a mídia, porque